afinação na timbragem vocal. Esse é o meu segundo vídeo da série sobre timbragem vocal aqui no meu canal e eu quero primeiramente te convidar, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o que é timbragem vocal, procura aqui no meu canal esse vídeo, tem explicações muito claras e diretas sobre o que é timbragem vocal. Então dá uma olhada lá antes de assistir esse vídeo para você poder entender a linha que eu estou seguindo e entender muitas das coisas que eu vou estar falando aqui, porque é toda uma continuidade. Bem, sobre afinação. Geralmente, quando a gente pensa sobre afinação, a gente pensa no sentido do senso comum, né, da afinação, de cantar as notas certas, de fazer a melodia certa, de cantar o ritmo certo da música, de cantar a música toda no mesmo tom, não mudar de tom no meio da música, não começar a música num tom e terminar em outro tom. Isso é o conceito básico de afinação, sim, isso é realmente muito importante, a gente precisa disso, isso é fundamental para cantar e para timbragem vocal também. Mas hoje eu quero falar para vocês de um outro tipo de afinação, um outro aspecto dentro da afinação para timbragem vocal. O primeiro aspecto que eu queria falar com vocês é sobre o aspecto do uníssono. Muitas vezes a gente pensa que a timbragem vocal só nas músicas com divisões de vozes, mas existem ótimas timbragens vocais que são feitas em cima de melodias cantadas em uníssono. Então, o que é uníssono? É você unir vozes. O próprio nome já diz, uníssono, é unir vozes para que essas vozes possam soar como uma só. Então, esse conceito de uníssono, que é cantar em uma só voz, ele também é muito pertinente para a gente aqui na timbragem vocal. Por quê? Mesmo a gente cantando uníssono, a gente pode estar timbrando bem as nossas vozes. Então, o que acontece nisso? A gente precisa estar afinando a nossa voz, unindo a nossa voz com a voz das outras pessoas do nosso naipe, das outras pessoas do back, das outras pessoas do nosso grupo vocal, para que a nossa voz apareça como a voz do grupo. Entenda bem, isso é muito importante para a timbragem vocal. Nesse momento você não é o solista é outra história. Se você quer fazer a sua timbragem vocal, seja em grupo vocal, back vocal ou em coral, você precisa entender que não é a sua voz que vai aparecer, é a voz do grupo. Então você vai juntar a sua voz com a voz de outras pessoas para aparecer uma só voz, um só grupo cantando. Não a voz de A, de B ou de C. Não a sua voz, não a minha voz, mas a voz do grupo. E isso requer um pouco de intimidade também, né? De você estar cantando sempre com aquele grupo, sempre com aquelas pessoas, cantando junto, ouvindo o que o outro está cantando e tentando aproximar a sua voz do que a pessoa está fazendo. Né, e tentar regular a sua voz para encaixar na voz do outro, né, tentar fazer o mais próximo ali possível e fazer com que a sua voz não apareça mais do que a dos outros. Tem que ser um grupo, isso é um conceito muito importante. E eu vou fazer aqui um exercício para você entender como funciona isso. Então vamos fazer assim, vamos fazer essa melodia aqui. Vou fazer usando os números, ok? 1, 2, 3, 4, 5. As mulheres vão fazer aqui comigo e os homens vão fazer aqui nessa outra região. Ok? Mulheres aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. E os homens aqui. Isso. Agora, vamos cantar juntos? Os homens e as mulheres, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Agora nós vamos cantar isso subindo e descendo. Do 1 ao 5 e depois do 5 a gente vai voltar para o 1. Assim.
Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um. Exatamente como uma escada, tá? Como uma escada, como se estivesse subindo degraus. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um. Só que a gente vai estar fazendo cada um na sua região. Se você tem a voz aguda, né, você vai fazer aqui nessa região junto comigo. Se você tem a voz mais grave, voz masculina, você vai fazer aqui nessa outra região. Mas nós vamos fazer juntos, ok? Vamos lá? Subindo e descendo. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa melodia juntinho, né? Se alguém tá cantando essa melodia e de repente tá fazendo assim: um, dois, três, quatro, cinco. Aí você viu que o negócio já não casou direito, né? Imagina a gente cantando um grupo tudo certinho, redondinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí tem alguém fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Tá meio estranho, entendeu? Então o que você vai fazer? Tentar não fazer a sua voz assim apertada desse jeito. Deixa ela relaxada, deixa ela fluindo, tá? E tenta fazer o mais junto possível do seu grupo, tá? Então, essa é a afinação de grupo que a gente precisa no uníssono, a afinação do uníssono, ok? Para vocês entenderem. Vamos fazer isso agora com a vogal U? Vamos lá. As mulheres aqui comigo. Os homens aqui mais grave. Ok? Agora vamos fazer juntos. Isso, muito bem, bem redondinho, bem casadinho. Agora, já pensou, tem alguém lá no seu backing vocal, no seu grupo vocal, fazendo exercício assim, cantando assim, né? Tá estranho, né? Assim não vai juntar. Assim a voz não junta, assim não timbra uníssono. Então, tenta deixar a voz o mais relaxada possível, não fazer essa força, cantar de um modo bem natural e tentar juntar a sua voz com a voz dos outros componentes do back, com a voz das outras pessoas do grupo vocal ou do seu coral. Tenta ouvir eles e ir juntando a voz, como a gente fez aqui com o teclado, ouvindo o teclado e tentando fazer o mais juntinho possível. Pode parecer simples, mas nem sempre é tão simples, requer um pouco de atenção. Mas ao mesmo tempo que pode parecer, né? Ao mesmo tempo ele é um exercício simples, só que requer uma atenção. O ouvido tem que caminhar o tempo todo, tá? É um conjunto, o ouvido e a boca, o ouvido e a voz. Eles são parceiros inseparáveis para a timbragem vocal. Você precisa estar se ouvindo e você precisa ouvir as outras pessoas que estão cantando com você e para poder conseguir fazer essa dosagem, tá? Agora, o outro tipo de afinação que eu quero falar com vocês, né? Outra coisa importante na questão da afinação é você ter uma memória aguçada, uma memória recente aguçada. Por quê? A grande maioria das vezes, quando a gente faz timbragem vocal, quando a gente canta em grupo, o que acontece? A gente tem divisões de vozes, ou seja, vozes diferentes acontecendo ao mesmo tempo. É aquilo que a gente chama de divisão de vozes. A gente tem 2, 3, 4 vozes e muitas vezes até mais vozes acontecendo ao mesmo tempo. Então você precisa ter essa memória da melodia que você canta no seu grupo, porque você vai sempre
voltar para aquela melodia em algum ponto. Digamos que você cante, só tem a divisão de vozes no refrão. Então você canta a estrofe, o verso uníssono, depois tem a divisão de vozes no refrão. Então sempre você vai estar voltando naquele ponto várias vezes. No ensaio você volta naquele ponto várias vezes. Em casa, quando você for treinar, você volta naquele ponto várias vezes. Então, se você não lembra da sua voz, da voz que você tem que cantar naquela parte, vai ficar mais complicado, fica mais difícil. Você cantar a nota errada, você vai cantar uma outra melodia que não tem nada a ver. Então, é muito importante você ter essa memória recente bem aguçada, trabalhar isso em casa antes de você ir para o ensaio. Pega aquele kit vocal que o seu líder fez para você, ou aquela anotação com as notas, ou aquela gravaçãozinha que você fez no último ensaio com o teu celular. Escuta e treina, decora a sua voz. Isso é muito importante, essa memória recente é muito importante. Porque não só porque você vai voltar nela, mas porque você, quando estiver cantando a sua voz, você tem que estar tão seguro a ponto de não entrar na voz do outro grupo, de não entrar na voz do outro colega. Isso também é um tipo de afinação que a gente precisa ter dentro da timbragem vocal. Não entrar na voz do outro. Por exemplo, o contralto não pode entrar na voz do soprano. A segunda voz não pode entrar na terceira voz. Você tem que manter a voz que você está fazendo, independente das outras. E você tem que ouvir as outras, porque tudo forma um conjunto. Tudo forma uma harmonia, isso forma um conjunto, e você precisa ouvir as outras e conseguir se situar e manter a sua voz ali na melodia que você precisa fazer, tá? Sem desafinar, sem entrar em outra nota, sem esquecer. Eu sei que às vezes dá aquele nervosismo, principalmente quando a gente está começando, você às vezes esquece dos outros e canta só a sua voz e esquece de tudo, mesmo que você tá cantando certo, mas às vezes não junta direito, porque você precisa ouvir o outro e tá seguro na sua voz e treinar isso. Se você canta num coral ou num grupo vocal e você tá começando, eu te indico a ficar sempre perto de pessoas que são mais seguras, que já cantam há mais tempo. Por quê? Você vai sempre ter uma referência para você ouvir, né? E se você tá num coral, é muito bom você estar ao lado e à frente também dessas pessoas que estão mais tempo cantando, que tem mais segurança, porque você vai estar ouvindo aqui atrás a sua melodia aqui dos dois lados, né? Então, se você está começando, se isso ainda é difícil para você, não fica ali na divisão do naipe, porque aí você vai estar, por exemplo, cantando no contralto e aí do lado já é o soprano. Isso pode te trazer confusão e ser muito mais difícil para você. Então, procura ficar perto das pessoas que têm mais segurança para te ajudar, até que você consiga ter essa segurança de que cantar perto de você, você não sai da sua voz. E no grupo vocal também é a mesma coisa, tem outras pessoas que cantam a mesma melodia que você, tenta fazer isso também, tá perto dessas pessoas, ouvir o que elas estão cantando para ir junto. No backing vocal, eu sei que muitas vezes no momento do louvor na igreja, geralmente as vozes são feitas separadas, né? 3 ou 4 vozes, é mais difícil de você estar com alguém ali para te ajudar. Mas o que eu te indico? No momento do ensaio do louvor da igreja, tem outras pessoas que também fazem a sua voz. Então, no ensaio, fica perto deles, tenta estar junto, ouvir o que eles estão fazendo, fazer junto, tentar juntar a voz com eles, grava isso, leva para casa, escuta, e canta, até aquilo ficar na sua cabeça, até aquilo ficar tipo meio chiclete, assim, colou e não sai mais. Então agora a gente vai fazer um exercício sobre esse outro tipo de afinação, a timbragem vocal, que é a questão de não entrar na outra voz, de ter memória, essa memória bem aguçada, bem fixa, tá? Para você lembrar da sua voz e não entrar na voz dos outros e afinar. Isso é muito importante. Agora a gente vai trabalhar esse exercício aqui para trabalhar a afinação da timbragem vocal dentro da divisão de vozes, que é o que mais acontece,
ok? Então a gente vai pegar aquele exercício que a gente fez do 1 ao 5 e vamos fazer ele, mas de uma outra forma. Nós vamos cantar somente o número 1, 3, 5. Depois voltar. 3, 1. Então vai ser 1, 3, 5, 3, 1. Então a gente vai fazer assim, tá? 1, 3, 5, 3, 1. Vamos lá? 1, 3, 5, 3, 1. Ok? E agora a gente vai fazer o seguinte: como a gente vai fazer divisão de vozes, né? Os homens vão cantar aqui junto com a gente. Só que a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma divisão a 3 vozes. Então, o número 1 vai ser cantado pelos homens. O número 3 pelas mulheres de vozes mais graves, geralmente contraltos, né? 3. E o número 5 pelas mulheres de vozes mais agudas, geralmente as sopranos. 5. 1, 3, 5, 3, 1. Tá, então vamos fazer de novo. Você vai cantar só a sua nota, ok? 1, 3, 5, 3, 1. Então você pode pegar esse vídeo e fazer com aquele seu amigo, sua amiga lá da igreja que canta no back ou que canta no coral junto com você. Então senta você e mais outras 2 pessoas juntos para fazer esse exercício, para você ver como ele vai soar bem. Agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trocar esses números pela vogal U, como a gente fez no outro, tá? Então vamos trocar, continua nas mesmas notas, mas com a vogal U. É isso aqui. Mas a gente não vai fazer essa melodia, a gente vai fazer juntos, soando ao mesmo tempo. Então, vozes masculinas, vai fazer esse U aqui. Guardou aí? As contraltos ou vozes mais graves femininas, vamos fazer aqui. Então vamos lá, rapazes. Mulheres de voz graves e médias. Isso. E agora sopranos. Então vamos lá, vou lembrar mais uma vez as vozes. E quando eu disser já, você canta ao mesmo tempo. Os 3, ok? Então vamos lá. Homens. Contraltos. Sopranos. Já. Isso, uau, ficou legal. Vamos de novo? Vou dar uma lembradinha. Homens, contralto, soprano, já. Isso aí, muito bem. Agora vamos dar uma incrementada nisso aqui. Agora a gente vai pegar essas notas que a gente treinou e vamos fazer uma pequena melodia com 3 sons para cada uma dessas vozes, para vocês treinarem essa questão da afinação dentro da timbragem vocal, para não entrar na voz do outro e ficar firme na sua voz, mas fazer a sua voz juntar quando teu colega do outro naipe ou da outra voz. Ok? Lembra, é muito importante lembrar disso. Cantamos como uma só voz. Ok? Como a voz do grupo, não a nossa voz individual. Então vamos lá? Os homens vão cantar essa melodia aqui com a vogal U. Mais uma vez. Outra vez mais.
Isso, muito bem. Agora, não esquece, guarda aí a sua voz, tá? Agora os contraltos. Mais uma vez. Última vez. Isso. Agora, nós vamos juntar a voz do contralto com a voz dos homens. Então, lembrando a voz masculina. Contraltos. Agora os dois juntos. Já. Uau! Muito bem. Mais uma vez. Isso. Andaram muito bem. Agora, os sopranos. Então, vamos juntar o soprano com o contralto e com voz masculina. Então, lembrando aqui, para ninguém esquecer a sua voz. Voz masculina. Contraltos. Sopranos. Todos juntos, já. Mais uma vez. Entrou um pouco na voz do outro, esqueceu? Não tem problema. A gente faz de novo. Tá? Então, como é que você vai fazer isso para treinar? Você chama aquela pessoa lá do seu grupo vocal, do seu coral, para sentar com você, ver esse vídeo, treina essas notas. Então você precisa de só mais 2 pessoas. Tá? Então, vamos lá de novo. Voz masculina. Sopranos. Voz masculina com sopranos agora. Isso. Agora contraltos. Mais uma vez. Agora vamos fazer todos juntos. Uau, outra vez. Última vez. Isso, muito bem, muito bem. Então você pode treinar essa melodia, brincar um pouco com ela, mas não esquece, não entra na voz do outro colega, não entra na voz do outro grupo. Faça a sua voz junto, casadinho com as outras vozes, tá? E não entra na melodia do outro colega. Lembra, tem essa memória aguçada, tem essa memória recente, assim, trabalhada, e com o tempo você vai acostumando e vai cada vez mais gravando essas notas mais rápido. Então você pode intercalar quem vai primeiro, se é o contralto, se é o soprano, se é a voz masculina, e vai treinando, vai brincando com essa melodia, e depois, aos poucos, você pode ir fazendo isso com pequenas melodias, aí, com um refrão de uma música, com uma frase musical, tá? Mas o conceito, a ideia é essa mesmo. É entender que a afinação não é somente cantar a música no tom correto, que a afinação não é somente começar e terminar a música no mesmo tom. A afinação tem esses outros aspectos que eu falei para vocês, tá? De você soar uníssono, unido com outras pessoas do grupo. Lembra, a voz do grupo, não a sua voz, não a minha voz, tá? E não entrar na voz do outro quando tem divisão de vozes na música que você vai cantar. Treinar a sua memória, sempre voltar lá para relembrar e não entrar na voz da outra pessoa. Muito importante, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha ficado mais claro para você porque que a afinação é importante na timbragem vocal, qual é o papel da afinação dentro da timbragem vocal. E fica aqui acompanhando a gente. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, dá o seu
joinha aqui embaixo, escreve seu comentário, se tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara também, você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder e de te ajudar. Bom, até o próximo vídeo sobre timbragem vocal. Tchau!